tratar aqui de soluções do tipo ground state para uma classe específica de equações não locais em duas dimensões que envolve potenciais se anulando e um tipo específico, particular, né, especial de crescimento. É um trabalho em conjunto com os professores Uberlândia e Batista Severo, aqui da casa, e com o professor Marcelo Ferreira, da UAMAT, UFCG. Pois bem, então o problema consiste em se estudar a existência de soluções para equações da forma como está aí em 1, né, onde a não linearidade f é suposta contínua, satisfaz uma condição peculiar de crescimento, né, conhecida como condição de crescimento exponencial crítico, no sentido de Trun-de-Gamosa, da famosa desigualdade de Trun-de-Gamosa. F grande denota a sua primitiva, e esses pesos, né, V e Q, são supostos radiais, ilimitados, singulares na origem, podem decair a zero no infinito, e mu está entre 0 e 2. Essa convolução, essa não linearidade, né, essa parte da não linearidade que envolve a convolução entre o potencial de Riesz e a função Q f grande de U, então, em que vai ficar mais claro no decorrer da apresentação. Pois bem, então aqui só um breve histórico acerca dessa equação, que provém desse trabalho de Picard, um trabalho de natureza física, acerca de mecânica quântica, né, em que foi tratado especificamente no caso tridimensional, V identicamente 1, P igual a 2 e mu igual a 2 também. Então, essa equação, como dito, apareceu pela primeira vez nesse trabalho, né? Se bem que eu andei fazendo umas pesquisas bibliográficas e vi que num trabalho de um alemão de 1937, tratando de cristais, essa equação aparece. Né? Demora um pouco para você identificar que realmente trata-se de uma equação similar a essa, mas ela já apareceu na década de 30, né, do século passado. Mas é dessa maneira como a literatura normalmente traz, né, o histórico físico para essa equação. Pois bem, então, como mencionado no trabalho de Libby, sobre o mesmo caso, né, tridimensional, V identicamente 1, P e mu iguais a 2, Choquat, né, usando essa equação, ele modelou também, trouxe aí um tratamento para uma outra situação física. E algo que se fala, né, normalmente na literatura, acerca de problemas do tipo Choquat, né, menciona-se que foi Choquat quem se utilizou pela primeira vez, né, de uma equação desse tipo, mas referem-se a esse trabalho de Libby, né? Aí fica um pouco estranho. Então, não é bem assim a história, né? Se você abrir lá o trabalho, esse trabalho que está em vermelho, você vai ver que foi numa palestra, né, que Choquat mencionou, né, essa equação, para esse propósito aí de um estudo específico na física. Então, principalmente nas duas últimas décadas, essa equação tem atraído o interesse de uma diversidade de pesquisadores, e muitos deles, por meio do uso de métodos variacionais, tentaram investigar essa equação envolvendo não linearidades das mais diversas. Por exemplo, eu colacionei aqui esses trabalhos que tratam da equação de Choquat, com destaque para esse penúltimo, na verdade não esse trabalho em si, mas um outro trabalho desses dois últimos
desse penúltimo par de autores, até para quem quiser iniciar o estudo das equações de Chocquard, é uma espécie de survey. É a Guide to the Chocquard Equation, está publicado no Journal of Fixed Points Theory and Applications, em 2016. Então, um trabalho bem bacana para você iniciar o estudo sobre as equações de Chocquard. Agora, em duas dimensões, não acompanhei muito aí o que aconteceu em 2020 e principalmente em 2020, ao longo de 2021 até que acompanhei alguma coisa, não se tem muita coisa, não se tem muitos trabalhos, né, envolvendo essa classe específica de equação não local. Eu colaciono aqui, né, os trabalhos de Alves, Cassani, Tarsi e Yang, Alves e Yang, Yang e mais dois colegas. E o nosso objetivo com esse trabalho foi estudar essa classe de equações em R2, considerando o V e Q podendo assumir comportamentos, por exemplo, singulares na origem ou se anulando no infinito, os famosos vanished potentials. Precisamente, nós vamos considerar que V e Q, né, as funções peso V e Q, satisfazem essas hipóteses, né, esses comportamentos na origem e no infinito. Certo? Só um comentário acerca desses pesos, esses potenciais, né? Recentemente, há pouco mais de 2 meses, Shen, Squassine e Yang estudaram uma classe de sistemas Chern, Simon e Schreier, envolvendo esses pesos. Um trabalho bem bacana, mas por enquanto está só no archive. Acho que deva estar submetido a algum periódico. Pois bem, então, daqui em diante, a gente vai se referir às hipóteses V0 e Q0 como o par V e Q pertencentes a esse kappa maiúsculo. Então, além disso, vamos considerar não linearidades com crescimento exponencial crítico, precisamente significa o que está aqui, nessa penúltima linha, e além disso, vamos considerar aquelas condições padrões, né, para que a gente possa fazer uma abordagem variacional do problema, né, aqui em F1, F2 e F3. E, além disso, para que a gente possa introduzir os nossos, estabelecer, né, os nossos resultados principais, a gente precisa introduzir aqui alguns espaços de Lebesgue com peso, espaço de Lebesgue com peso Q, espaço de Lebesgue com peso V, com as suas respectivas normas, e esse espaço funcional, que é o nosso ambiente de trabalho, munido desse produto interno, qual é Hilbert, nós mostramos tudo isso lá no trabalho, e, em particular, esse subespaço sendo fechado nele, né, também vai ser Hilbert, espaço das funções em Y radialmente simétricas. Pois bem, o que se entende por uma solução no sentido fraco, né, para o nosso problema original? É uma função em Y que satisfaça essa identidade. E aí, nosso primeiro resultado de existência, supondo que mu está entre 0 e 2, V e Q satisfazem aquelas hipóteses, V0 e V0, F tem um crescimento exponencial crítico, ademais satisfaz F1, F2, F3, com aquele Xi, né, que aparece em F3, grande o suficiente, eu vou já mostrar precisamente o que significa isso, nós conseguimos uma solução fraca, não trivial, em Y-rad para a nossa equação original. Então, precisamente, o Xi tem que ser maior do que ou igual ao máximo entre essas duas bacanas e interessantes constantes. E aí, com isso, a gente consegue mostrar a existência de uma primeira solução para o problema. E, né, não é só privilégio da Yang, a gente também mostra que ela é do tipo ground state. Então, supondo ainda
essa condição de monotonicidade sobre f de S sobre S, então, mostramos que aquela solução é do tipo ground state. Para que possamos estabelecer um segundo resultado de existência, aí nós trocamos aquela condição F3, né, aquela que envolve que se, por uma condição F5, né, uma condição conhecida na literatura como assintótica. Só que, veja só, a gente só pede, né, o que normalmente se faz na literatura, se fazia na literatura? Considerava-se que um número específico, né, para esse lim-inf, um número específico, né, com o qual chegava-se lá, por meio de um argumento, chegava-se a uma contradição, né, com o que está posto aqui em F5, especificamente com esse número, um número específico. A gente não precisa disso. A gente só precisa que esse lim-inf seja um número positivo, somente. E a gente também, né, consegue chegar numa contradição, mas sem nenhuma exigência de um valor específico. Só que a gente paga um preço por isso. A gente tem que inserir essa hipótese F4. É uma hipótese razoável, nada demais, mas ainda o ganho foi bem maior do que procedermos como se fazia, né, já que a gente conseguiu economizar boas páginas de conta. Então, esse é o segundo resultado de existência, supondo ainda o Mi entre 0 e 2, V e Q satisfazendo aquelas hipóteses, V0 e Q0, F ainda com crescimento exponencial crítico, satisfazendo agora F1, F2, não mais F3, porque foi substituída por F4 e F5. E ainda, supondo mais essa condiçãozinha aqui, mais esse comportamento sobre Q, aí nós conseguimos mostrar a existência também de mais uma solução fraca, não trivial, em Y rad. Bom, então, a gente precisa de alguns resultados de suma importância para estabelecer esses resultados principais, né? Por exemplo, um lema de compacidade, uma imersão, um resultado de imersões compactas, uma desigualdade do tipo Trundigan-Moser, inclusive foi até utilizada nesse trabalho aí que eu falei, só que uma versão mais simples, né? Dessa daqui, esse trabalho que eu acabei de citar de Shen, Squacine e Yang, né? No contexto dos sistemas do tipo Chern, Sion, Schrödinger. Então, também nós obtivemos desigualdade do tipo Trundigan-Moser, a famosa desigualdade Rad-Pirou-Sobolev. E aí, como a intenção é a abordagem variacional, esse é o funcional energia associada à equação 1, está bem definido, é de classe C1, estudo em Y rádio. E tem essa derivada, como está aí nessa última linha. Bom, então, como a gente está tentando encontrar, né, mostrar a existência de solução fraca para o problema, vamos atrás de pontos críticos do funcional J. E aí, por meio de um princípio, né, uma versão do princípio de criticalidade simétrica, a gente demonstra também, conseguimos fazer isso. Tá? O funcional, né, por evidente, como já era de se esperar, satisfaz as condições geométricas do teorema do passo da montanha, e se a gente tem uma sequência de Palais-Meilly, uma sequência UN de Palais-Meilly em um nível qualquer, então ela vai ser limitada e vai satisfazer essa estimativa. A estimativa essa que vai ser utilíssima para estimarmos, né, o nível de minimax, como está aí nessa proposição seguinte. Então, sob aquelas condições, F1, F2, F3, o funcional J satisfaz a condição de Palais-Meilly num nível C, desde que esse nível C esteja abaixo desse C0. Em particular, como a gente mostra nessa proposição, nessa estimativa do nível minimax, que o passo da montanha, o nível do passo da montanha está abaixo de C0, então vale a conclusão da proposição anterior. Então, aqui só um esboço da prova do primeiro teorema de existência, né, uma consequência imediata do teorema do passo da montanha, sem a condição de Palais-Meilly, que garante a existência de uma sequência PS no nível do passo da montanha, o N, e aí ela vai ser limitada, então a menos de subsequência converge fraco dentro do Y rad, o funcional energia satisfaz a condição
a condição PS no nível do passo da montanha, portanto, converge forte, aí, consequentemente, esse limite, né, aqui o estrela, é ponto crítico do funcional, portanto, pela versão do princípio de criticalidade simétrica, vai ser uma solução fraca para o problema, e ela não trivial, porque tem energia positiva. Um esboço aqui rápido, né, da demonstração da prova do teorema de Keller ground state, né, é uma consequência imediata, prova padrão, né, porque se usa aqui aquela famosa função, aquela Fiberi function. Agora, para que possamos obter aquele segundo resultado de existência, a gente precisa de uma nova estimativa para o nível minimax, que é essa que está aí nessa proposição. Se a gente supõe agora essa nova condição, né, sobre o peso Q, e agora sobre as condições F1, F2, não mais F3, porque foi substituída por F4 e F5. Então, o passo da montanha, ele satisfaz essa estimativa. A gente se utilizou de argumentos muito similares, que estão aí nesse trabalho do Li, Shen e Yang, publicado em 2019 no JMAA. Para isso, a gente teve que considerar a sequência de Moser, estimativas envolvendo essa sequência, como está aí nesse lema, e a prova, em que pese, né, ela se baseia nesse trabalho de Yang, em que pese esse trabalho não ser sobre Shockward Equation, né, mas a técnica em si conseguimos adaptá-la perfeitamente ao nosso contexto. E um trabalho que tenha se utilizado dessa mesma técnica para a Shockward Equation foi esse trabalho do professor Alves, né, Claudiano Oliveira Alves, Cassani Tarsi Yang, de 2016. Esse nosso trabalho está publicado, foi recentemente publicado na Milan Journal of Mathematics, e está aí o endereço, né, para quem quiser saber mais detalhes sobre ele. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção.